Amados, a paz do Senhor a todos. Eu sou o professor Johnny e estamos aqui novamente. Se você gosta dos conteúdos que colocamos aqui nesse canal, você se inscreva, você divulgue, você compartilhe e a palavra do Senhor vai se espalhando. Hoje eu quero tratar de um assunto sobre dois temas e duas situações que é muito conhecido entre nós que servimos ao Senhor, entre os que estão bem e entre os que estão fracos na fé. São situações, são avaliações, são pensamentos de pessoas em situações diferentes no que diz respeito à sua comunhão com Deus, mas existe os dois lados, tanto do que está bem espiritualmente como o que está fraco espiritualmente, que existe o perigo nos dois lados. O extremo de se estar bem e o extremo de estar fraco na fé. Esses dois extremos, eles levam para o mesmo buraco. O extremo de estar bem e o extremo de estar fraco. Aí você fala, o extremo de estar bem, ou estar fraco até tudo bem, porque a gente tem o espírito de julgamento, a gente gosta de julgar, a gente gosta de apontar o erro do outro, então é muito fácil jogar qualquer pessoa fraca na fé no inferno ou em qualquer outro lugar. Porque isso é fácil fazer. Mas falar de uma pessoa que está bem, que ele também pode ir para o mesmo buraco, para o mesmo abismo do que o fraco na fé no seu extremo também pode ir, isso aí ninguém fala. Por que ninguém fala? Porque nós estamos muito preocupados em olhar o defeito do outro para justificar o defeito que existe em nós. E isso aí é o síndrome do Éden. A gente quer alguém para jogar a culpa. E isso aí é da natureza humana mesmo. Só o Espírito Santo muda isso. Então, o que eu quero falar? Eu quero começar primeiramente para falar dos que estão bem na fé. Os que estão bem na fé, amém. Mas quando eles começam a chegar ao extremo disso, ao ponto de avaliar o outro como nada e jogando no inferno, esse extremo de estar bem vai para um nível de santarrice extrema, que chega ao ponto de essa pessoa chegar num nível de não conseguir mais enxergar as suas ações, os seus pensamentos. Ela chegou num nível de santidade ao ponto de que tudo que ela faz não é mais pecado. Tudo que ela faz já é algo extremamente consciente, ela sabe o que está fazendo, ela sabe o nível, ela sabe até que ponto aquilo vai lhe condenar e automaticamente ela é tão consciente disso que não tem mais essa percepção. Eu conheço aí um grande teólogo, foi um grande teólogo nos anos 80 e agora está lá e fica meio que representando aquelas pessoas que não frequentam o templo. Ok, cada um quer. Ele é uma pessoa muito inteligente, ele é uma pessoa muito bem atualizada, conhece muito, porém, ele chegou num extremo de que as ações, tudo que ele faz é tudo tão correto, as palavras que ele faz são tão corretas, dentro de uma santidade extrema aceita por Deus, que ele não enxerga mais nada disso. O nome dele, vocês conhecem, os mais antigos conhecem como Caio Fábio. Eu não estou aqui para falar mal dele. Só estou falando de uma santidade extrema ao ponto de só avaliar o outro lado. E essa avaliação extrema de santidade chegou num nível de santarrice que ele pode falar o que for. A Bíblia já não tem mais nem poder sobre ele, porque ele tem ele já está num nível tão elevado que a Bíblia não tem mais nenhuma autoridade de dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Não. Para ele,
ele está num nível muito elevado, existe até coisa na Bíblia que já caducou e já era, isso aqui não se usa mais e pronto, isso aqui não serve mais, porque ele já está no nível elevado. E isso é muito perigoso para qualquer cristão, ao ponto de se achar num nível tão elevado que a mente dele passa por uma cauterização que não é mais sensível ao Espírito Santo. Porque não consegue mais ver erro nele. Ele é impecável. Ele está numa perfeição no seu extremo absoluto. E aí ele vai caminhando nessa santidade, tendo sempre como suporte de comparação para afirmar que ele está no nível a mais, olhando para aquele que está fraco na fé. E assim ele avalia. Ele se coloca como exemplo, ele se coloca como aquele que está ao altar e olhando para os que estão aí embaixo. E isso ele vai caminhando e ele vai. Nós sabemos que se ele continuar assim, se a Bíblia nos oferece, de acordo com a nossa perseverança, um lugar que Deus preparou, essas pessoas nessa santarrice extrema, esse lugar que Deus está preparando não é para eles. Também tem o outro lado, os fracos na fé. Quando é uma fraqueza inicial, não uma fraqueza no extremo, porque o fraco na fé é assim, existe aquela fraqueza, existe a fraqueza no seu extremo. A fraqueza no extremo é aquela situação em que a pessoa diz assim, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero saber mais de nada, e agora eu vou encher a cara de cachaça, eu vou fumar maconha, eu vou me prostituir, e ele se joga de cabeça no mundão. E uns voltam e outros não voltam, porque ele chegou no extremo da fraqueza e ele foi tragado pelo mundo. O diabo conseguiu levá-lo. Esses são os extremos, os fracos extremos. Mas eu estou falando daquele fraco que está lá na igreja, mas ele está dizendo, ele está afirmando, ele está declarando que ele está fraco na fé. E essas pessoas são melhores, olha o que eu estou dizendo, essas pessoas fracas na fé são melhores do que aqueles que estão bem no seu sentido extremo, os santarrões. Porque essa pessoa que afirma estar fraca, ela chegou no nível de extrema intimidade com o Espírito Santo. Por que eu afirmo isso? Porque enquanto os santarrões não são mais sensíveis ao Espírito Santo, porque tudo o que eles fazem ou falam não é considerado mais errado, não é considerado mais pecado para eles, porque eles acreditam que eles estão num nível elevado. Já esse aqui, o fraco na fé, ele se sente tão fraco que ele consegue ouvir aquela voz dentro do seu interior, dizendo para ele, você precisa consertar algumas coisas. Você precisa colocar algumas coisas nos seus lugares. E essa sensibilidade do Espírito Santo faz com que essa pessoa vá se reorganizando de tal forma que há um trabalho aí entre a pessoa e o Espírito Santo. Não é só a pessoa sozinha, ela afirma estar fraca, mas ela não tenta se autoajudar. Ela simplesmente ouve a palavra que está dentro do seu interior e vai e tenta e luta para se aproximar de Deus. Enquanto que o santarrão lá, que acha que já está tudo ok, ele é conhecedor e está tudo ok para ele, está tudo certo para ele. Ele fala o que quer, ele pensa o que quer, ele afirma o que quer, aconselha como quer, e as pessoas seguem essas pessoas porque se encaixa perfeitamente naquilo que a pessoa quer ouvir. Mas se nós falarmos o que a Bíblia realmente fala, a pessoa fica muitas vezes querendo negar isso. Então, a afirmativa de que está fraco na fé é muito melhor do que aquele que afirma ser santo no seu extremo. E quando falamos da santidade, e quando falamos da perfeição, existe aquela questão que é necessário, é preciso ser entendido. Ou seja,
Quando falamos de perfeição, a própria perfeição ela se divide em duas partes. Perfeito absolutamente e perfeito relativamente. Quando eu vou em algum seminário, quando eu vou dar alguma palestra em alguma igreja, e quando eu faço a pergunta para aquele grupo de pessoas, o homem é perfeito? É interessante como todos afirmam não, o homem não é perfeito. Porque a nossa consciência, ela sempre quer nos levar para um nível de perfeição absoluta. Isso aí é natural. Nós não afirmamos que somos perfeitos. Por quê? Porque a nossa cabeça sempre vai para a perfeição absoluta. Então, o que é algo o que é perfeito absoluto? Perfeito absoluto é aquilo que não pode ser melhorado. É algo completo. Então essa perfeição absoluta, só Deus é perfeito absoluto. Mas quando nós fazemos a pergunta se o homem é perfeito, dentro de ser absoluto, negativo. O homem não é perfeito absoluto. Então, dentro de um grupo de pessoas, quando nós perguntamos, você é perfeito? E a pessoa diz não, é porque o pensamento dela está numa perfeição absoluta. E realmente, o homem não é perfeito absoluto, porque essa perfeição só pertence a Deus. Mas quando falamos da perfeição relativa, aí é possível o homem se encaixar nessa perfeição. Porque a perfeição é relativa, ela nos designa para um projeto perfeito, que vem da parte de Deus, que nos alcança. Então, nós somos designados por essa perfeição. O sacrifício que nos alcançou, nos purificou de todo o pecado, e essa perfeição relativa está ligada à perfeição absoluta que é Deus. Então, por causa dessa perfeição absoluta, por causa desse algo perfeito absoluto, que é o sacrifício de Cristo, é que podemos ser perfeitos relativamente. Por que relativamente? É porque estamos num processo de perfeição. Então, somos perfeitos? Sim. Absolutamente? Não. Relativamente? Sim. Somos perfeitos relativamente pelo sacrifício que nós fomos designados em Cristo. Então existe aqui um texto muito interessante que fala sobre esse exagero de santidade, esse exagero de se achar que tudo que falamos está correto e que nós fazemos não é mais pecado, porque nós estamos num nível muito elevado. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16. Olha. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Então, dentro de uma aplicação do que nós estamos tratando aqui, claro que se nós formos ler qualquer texto no seu contexto, dentro de uma época, é diferente de algo que é aplicado nos dias atuais. Então, no século XXI, é preferível, porque nos anos 80, o estar fraco na fé significava aos extremos, porque a maioria deles estavam desviados no sentido de fora do caminho, não desviado no sentido pejorativo da palavra, desviado ou fraco na fé porque já estavam fora do caminho, já estavam fazendo coisas que o mundo queria. Então dentro de hoje, do século XXI, hoje que estamos fazendo esse vídeo, você quer ser realmente uma pessoa de Deus, independente do que você faz ou do que você não faz. O segredo é ser sensível à voz do Espírito Santo. Você faz alguma coisa que não deve, o Espírito Santo fala dentro de você. Você não está fazendo algo correto. E isso vai fazendo você voltar.
e se reorganizar. Todas as vezes que você pensa algo, você comete algo, o Espírito Santo está te falando, está lhe orientando, você consegue caminhar. Essa é a perfeição relativa, essa é o processo de perfeição, que você só será perfeito absolutamente quando você chegar lá. Mas o outro lado, a santidade, o estar bem espiritualmente nos seus extremos, a tal santarrice, chega ao ponto de que você é o dono de si próprio. Você não negou a si mesmo, mas você é aquela pessoa que você avalia as suas ações dentro do seu sentido subjetivo. Você é uma pessoa subjetiva, algo pessoal, particular. Você comete algo, você fala, não, isso aqui não é pecado porque eu entendo assim e é assim que é. Pensou algo que não devia, não. Eu pensei isso, mas segundo o que se diz teologicamente ou filosoficamente falando, não sei o que, você se autoavalia, deixando o Espírito Santo de lado, porque você está no nível de santidade que você agora tem condições de se autoavaliar. Quando eu falo autoavaliar, não é aquele se examinar a si mesmo. Ali é muito diferente desse que eu estou falando aqui. Não é o autoexame, é diferente. É isso que você deve entender. Então, quando você começa a entender isso, as palavras do Senhor começam a entrar dentro de você. Aí você consegue atingir aquilo que Jesus pregou. Porque quando dois estavam ali, um disse, eu não sou como este. Eu dou meus dias, minha oferta, ou seja, eu vou ao culto. E o outro falou, Senhor, eu sou um fraco. Nem vou levantar nem a cabeça, eu sou um fraco. Jesus disse, quem voltou para sua casa justificado? Aquele que se exaltou, aquele que se humilhou. Então nós, diante do Senhor, independente, se você está fraco, mas você ouve a voz do Espírito Santo, amém, Deus é com você. Se você está bem com Deus e você se acha um santarrão, melhor do que o seu irmão e melhor do que todos, se converta. Aceite a Jesus Cristo novamente, porque você está precisando, você está necessitando urgentemente disso. Porque se você morrer nessas condições, você vai para um lugar que não é agradável. Eu espero que essas palavras tenham entrado no seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E eu volto a repetir, se inscreva no nosso canal, nos ajude, porque dependemos de que as pessoas se inscrevam, as pessoas venham a divulgar para que o canal venha a se expandir e aí esse meio de comunicação, através dessas palavras, possa atingir o coração daqueles que necessitam da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amados.